Olá, vamos falar hoje sobre uma das atualizações mais importantes, talvez a mais importante, na legislação de segurança do trabalho aqui no Brasil. A norma regulamentadora número 1, a famosa NR1, mudou. E não foi pouca coisa não. Ela trouxe uma transformação profunda na maneira como as empresas precisam gerenciar a saúde e a segurança. Então, bora entender o que isso significa na prática. E para a gente começar, vamos direto ao ponto que talvez seja o mais impactante de todos. Com a nova NR1, a gestão da saúde mental no ambiente de trabalho, isso deixou de ser só uma boa prática, sabe? Aquele plus que uma empresa oferecia. Agora é lei, é uma obrigação. E isso, pessoal, é uma verdadeira revolução na forma como as empresas precisam, de fato, cuidar das suas equipes. Certo, mas por que chamar de revolução? Simples, porque aqui a gente não está falando de um ajustezinho, de uma vírgula que mudou de lugar. A atualização da NR1 representa uma mudança completa de paradigma, de filosofia mesmo, sobre o que é segurança e saúde no trabalho. Olha, quem é da área vai lembrar bem do famoso PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, certo? O foco dele era muito claro, agentes físicos, químicos e biológicos. Era isso. Agora a coisa mudou. A abordagem passou a ser integral. A NR1 expande essa visão para olhar para tudo. Todos os riscos ocupacionais, sem exceção. Isso inclui os riscos de acidentes, os ergonômicos e, a grande virada de chave, os fatores psicossociais que agora estão lá, oficialmente no radar. E claro, com essa mudança toda, vem duas siglas novas que são fundamentais, GRO e PGR. Eu sei, pode parecer mais uma sopa de letrinhas, mas entender a diferença entre as duas é crucial. Então vamos lá, vamos desvendar o que cada uma delas quer dizer de verdade. Vamos começar pelo GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. A primeira coisa e a mais importante para entender o GRO é: não pense nele como um papel, como um documento que fica na gaveta. Pensa no GRO como um sistema, um processo que está sempre acontecendo, vivo dentro da empresa. É a gestão contínua, dinâmica, que a organização tem que ter para cuidar da segurança de forma proativa e não só reativa. E como é que esse sistema funciona? Ele opera naquele ciclo que muita gente já conhece, o ciclo PDCA. É planejar, fazer, checar e agir. Isso mostra bem que não é uma tarefa com começo, meio e fim. É um ciclo, um processo de melhoria contínua. A empresa tem que estar o tempo todo planejando, evitando perigos, identificando novos, avaliando, controlando, e aí o ciclo recomeça. Então, para não ter mais confusão, vamos cravar essa diferença aqui. Pensa assim, o GRO é o sistema de gestão, é o como fazer, é o cérebro da operação. Já o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, é a formalização disso tudo. É o documento que materializa, que coloca no papel o que o GRO está fazendo. Ok, e o que tem que ter nesse documento, no PGR? A norma diz que, no mínimo, ele precisa de duas partes essenciais. A primeira é o inventário de riscos. Pensa nele como um mapa completo de todos os perigos e das avaliações que foram feitas. A segunda parte é o plano de ação, que é basicamente o que a gente vai fazer a respeito. Ele detalha as medidas para controlar tudo aquilo que foi identificado. Bem simples e direto ao ponto. Agora a gente vai entrar no que é, sem dúvida, a maior novidade e talvez a mais discutida dessa nova norma: a inclusão explícita dos fatores de riscos psicossociais. E olha, isso aqui muda o jogo completamente, tanto para a gestão de pessoas quanto para a segurança do trabalho. Tudo bem, a norma fala nesses fatores, mas o que são, na prática, fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho? A chave está justamente aí, na expressão relacionados ao trabalho. O foco não é a vida pessoal de ninguém, não é terapia. O foco são os perigos que nascem da própria organização, do jeito que o trabalho é gerenciado. Para ficar mais concreto, vamos ver alguns exemplos práticos. Inclusive, muitos deles estão detalhados no Guia de Riscos Psicossociais que o próprio governo publicou. A gente está falando de quê? De excesso de demandas, de sobrecarga, de assédio, seja qual for, de ambientes com relacionamentos péssimos, falta de suporte da liderança, até os desafios que vieram com o trabalho remoto e o isolamento. Tudo isso agora precisa ser identificado e gerenciado como um risco. E essa analogia do vulcão ou do iceberg ilustra um ponto que é fundamental. Sabe aqueles indicadores que todo RH acompanha? Absenteísmo, rotatividade alta, isso aí é só a pontinha do iceberg. É a fumaça do vulcão. São sinais visíveis. A causa real, a lava borbulhando lá embaixo, muitas vezes são justamente os problemas na organização do trabalho, os riscos psicossociais. A análise tem que ir fundo, não pode ficar só na superfície. Ok, muito bonito na teoria, mas como é que se faz essa gestão na prática?
A resposta está na conexão, na integração entre a NR1 e outra norma super importante, a NR17, que é a norma de ergonomia. Elas não andam mais separadas, agora elas trabalham em conjunto. E dentro da NR17 existem duas ferramentas principais, a AEP e a AET. Vamos lá. A AEP é a avaliação ergonômica preliminar. Pensa nela como a porta de entrada. É uma análise inicial, mais ampla e, o mais importante, obrigatória para todas as empresas. Já a AET, a análise ergonômica do trabalho, é um mergulho profundo. Ela é mais detalhada e usada em situações específicas, quando um acidente acontece ou o PCMSO aponta a necessidade, por exemplo. Então, vamos focar no que é mais crítico e imediato para a grande maioria das organizações: a avaliação ergonômica preliminar, a AEP. Ela não é uma opção, não é se der eu faço, é o ponto de partida. É obrigatório para todo mundo. E aqui, atenção máxima, porque este talvez seja o ponto mais crítico de toda essa mudança. E isso está bem claro lá no Manual de Interpretação da NR1. Mesmo aquelas micro e pequenas empresas que, por lei, podem ser dispensadas de ter o documento PGR completinho, mesmo elas não estão dispensadas de fazer a AEP. Vou repetir para ficar bem claro. A dispensa de ter o documento PGR não dispensa a obrigação de fazer a avaliação ergonômica preliminar. A boa notícia é que a norma dá uma certa flexibilidade em como fazer essa AEP. Pode ser com observação direta, com questionários, fazendo workshops com as equipes, ou, o que é melhor ainda, uma combinação de tudo isso. Agora, uma coisa não é negociável, é essencial: a participação de quem executa o trabalho. Os trabalhadores precisam estar envolvidos ativamente nesse processo. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Essa nova NR1, no fim das contas, não é só sobre seguir mais uma regra. É sobre entender de uma vez por todas que produtividade e segurança caminham lado a lado com bem-estar e saúde mental. Não dá para separar. Então a pergunta que fica no ar é: a organização está de verdade preparada para essa nova era de cuidado integral com as pessoas? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro do trabalho.